Se da vida as ondas agitadas são, se desanimando julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, duro é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Olá, bom dia! Mais uma vez é uma grande alegria nós podermos juntos celebrar o nosso culto em casa. Eu te saúdo com a palavra de Tiago, capítulo 5, versículo 13, onde diz assim: se alguém está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. É bom, como é bom nós podermos saber que Deus acolhe as nossas orações no momento de sofrimento, de dor, de angústia, assim como também é tão bom saber que Deus está conosco em tantos outros momentos, momentos de alegria. E por isso também temos muito a cantar e muito a louvar ao nosso Deus. Nós aqui nos reunimos na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso Deus não cansa de nos surpreender com tantas bênçãos que Ele tem preparado para cada um de nós. Eu quero agora te convidar para nos unirmos em oração. Oramos. Senhor, nós sabemos que és santo, justo e correto. Nós sabemos que Tu nos ensinas o caminho no qual devemos andar. Sabemos que diante de Ti não podemos nos gloriar de nada, pois nenhum ser humano é totalmente justo. Por isso, diante de Ti, ó Deus, confessamos a nossa desobediência, a nossa culpa, a nossa transgressão. Pecamos em nosso agir, pecamos em nosso falar, tantas vezes pecamos até mesmo no pensar. Também erramos muitas vezes ao nos omitirmos em situações de desamparo, de violência, de impunidade, de exclusão. Tantas vezes deveríamos falar e nos calamos, deveríamos agir e por medo ou vergonha permanecemos inertes. Por tudo isso, ó Deus, perdoa-nos.
Nós sabemos que Tu és o Deus da esperança de todos aqueles que confiam em Ti. Nem sempre conseguimos colocar em prática tudo o que esperas de nós. Nós ouvimos a Tua palavra, nós vemos, ouvimos aquilo que fizeste por nós, mas temos dificuldades em crer, em viver os Teus ensinos. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o Teu querer em nossas vidas diariamente. Toca-nos através da palavra anunciada neste culto. Inspira-nos neste momento. Em nome de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e está contigo e com o Espírito Santo desde sempre e para sempre, é que nós oramos. Amém. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a Ti, só pra Te adorar e cantar Tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de Ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em Tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de Ti, ó meu Senhor, pois Tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. A leitura bíblica que nós queremos juntos acompanhar neste momento é do Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 26 até o 34. Jesus disse: o reino de Deus é como o homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém. Queridos irmãos e irmãs na fé, as parábolas de Jesus nos são apresentadas de uma forma que tem tudo a ver com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, ainda que elas sejam lidas, ouvidas, vivenciadas há mais de 2000 anos depois. A parábola de hoje nos quer fazer perceber mais uma vez
a grandiosidade de Deus e tudo o que Ele nos dá de maneira graciosa, toda a sua bondade e todo o seu amor por nós. A partir do texto que é indicado para a pregação de hoje, eu quero trazer para vocês alguns aspectos que mais mexem comigo, aqueles que mais me chamam a atenção e que acredito que merecem a nossa reflexão. Vocês, claro, sabem que é bem típico do ser humano querer que as coisas sempre aconteçam muito rápido. Isso pode ser visto em todos os lugares, nas nossas casas, no nosso trabalho e também dentro da vida comunitária. Quando alguém abre um comércio, este anseia para logo um crescimento, um retorno financeiro. Quando um jovem forma-se na faculdade, ele também anseia muito para conseguir logo colocar-se bem, ser reconhecido, valorizado no seu campo de trabalho. A verdade é que onde o ser humano se encontra, está também com ele o desejo de crescer, ser valorizado. Isso já aconteceu com Adão e Eva no paraíso, quando caíram em pecado ao desobedecer à lei de Deus, porque queriam crescer em poder, queriam ser iguais a Deus. E esse desejo de crescer rápido, ver a planta produzir frutos o mais breve possível, encontra-se muitas vezes conosco. E tenho que dizer para vocês que eu não considero isso um erro. Não está errado crescer, querer crescer, ser valorizado, querer prosperar. Para mim o problema está em querer fazer deste o seu único objetivo de vida. Nos versículos 26 e 29, nós lemos sobre um homem que tinha muita paciência. Paciência essa que talvez falte a mim e a vocês também no semear. O texto fala de um homem que lançou a semente na terra. Ele não preocupou-se com aquela pequena semente, como ela iria crescer, nascer, produzir os seus frutos. Ele colocou ali e esperou em Deus. Com certeza, ele trabalhou ali na sua plantação com muito afinco, muito cuidado, muita dedicação, dia a dia cuidando daquela plantação. Depois voltava para casa e, se fosse hoje, iria assistir TV, olhar WhatsApp, Instagram, Facebook, se atualizar. Esse homem, ele semeou e confiou que a semente que haveria de nascer, crescer e produzir frutos, daria tudo isso, faria tudo isso no tempo certo. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, é assim que acontece também com o reino de Deus. Muitas vezes esse reino pode crescer lentamente, sem que possamos observar, mas ele crescerá através do poder e da palavra de Deus no tempo de Deus. E esse chamado à paciência, a Escritura mostra muito bem. Nós temos na Bíblia, para mim, o maior exemplo de paciência, que é a vida e a missão de Jesus Cristo. Jesus, ele não correu com a sua missão, mas ele esperou o tempo certo. Ele poderia ter se entregado logo às autoridades, ser morto, pois ele sabia da sua missão, que morreria em favor de todos os seres humanos. Mas ele esperou o tempo certo. Depois de morto, não ressuscitou logo, mas esperou 3 dias após a morte. Tudo aconteceu de acordo com o tempo de Deus. Nós temos que pedir a Deus em oração cada vez mais por paciência. Colocar as nossas coisas, a nossa vida nas mãos de Deus e pedir para que Deus no seu tempo, no tempo certo, de acordo com a sua vontade, com o seu agir, Ele faça ou não as coisas acontecerem. Durante a nossa vida, nós presenciamos muitos milagres. Talvez o mais comum e também o qual não damos tanta importância ou não percebemos, está na transformação de pequenas sementes em grandiosas árvores. Do mesmo modo, Cristo começou com um pequeno grupo de pessoas ao seu redor, dentre eles os 12 discípulos, e hoje somos milhões e milhões de cristãos. Se pensarmos nos discípulos de Jesus, dentre aqueles 12, tinha Judas, que traiu Jesus. Havia Pedro, que negou ser seu discípulo, e Tomé, que não acreditou nos relatos dos seus companheiros, quando estes disseram, nós vimos Jesus, Jesus ressuscitou. Felizmente, o poder da propagação e crescimento do reino de Deus não estava nas mãos dos discípulos. O poder pertence a Deus.
Cristo venceu o poder da morte e ressuscitou. Movido pelo amor e pelo poder de Deus em Cristo, e tendo a palavra como autoridade divina, o reino de Deus não desapareceu, mesmo que por parte dos seres humanos, até tinha tudo para dar errado. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, eu quero compartilhar com vocês uma pequena história, uma história de paciência, uma história que mostra a dedicação que também Deus demonstra por cada um de nós e que tudo acontece de acordo com o seu tempo. Conta a história que um homem morava numa cidade grande, trabalhava numa fábrica e todos os dias ele pegava o ônibus bem cedo e viajava 1 hora até o seu trabalho. E à tardinha ele fazia então o trajeto de volta. No ponto seguinte ao que o homem pegava o ônibus, entrava uma senhora e ela procurava sempre sentar na janela. Logo abria a sua bolsa, tirava um pacotinho e passava a viagem toda jogando algumas sementes para fora do ônibus. Um dia o homem reparou na cena, ficou curioso e no dia seguinte essa mulher fez a mesma coisa. Outra vez o homem sentou-se ao lado dessa senhora. Então ele não resistiu e perguntou: "Bom dia, desculpe a curiosidade, mas o que a senhora está jogando pela janela?" "Bom dia", respondeu ela e continuou jogando as sementes. "Sementes? Sementes de que a senhora está jogando?" "De flor", disse ela. "É que eu viajo nesse ônibus todos os dias, há anos. Eu olho para fora e a estrada é tão vazia e eu gostaria de poder viajar vendo flores coloridas por todo o caminho. E imagine o senhor como seria bonito." "Mas a senhora não vê que as sementes caem no asfalto, são esmagadas pelos pneus dos carros, são devoradas pelos passarinhos? A senhora acha que essas flores vão nascer aí na beira da estrada?" "Sim, eu acho, meu filho. Mesmo que muitas sejam perdidas, algumas certamente cairão na terra e com o tempo vão brotar." "Mesmo assim demoram anos para crescer, precisam de água", disse ele. "Ah", disse ela, "eu faço a minha parte. Sempre há dias de chuva e além disso, apesar da demora, se eu não jogar as sementes, as flores nunca vão nascer." E dizendo isso, a senhora virou-se para a janela e continuou jogando as suas sementes. O homem desceu logo adiante, achando que a velhinha já estava meio caduca, e o tempo passou. Um dia, no mesmo ônibus, sentado à janela, o homem levou um susto. Olhou para fora e viu lindas margaridas na beira da estrada, hortênsias azuis, rosas, cravos, dálias. A paisagem estava colorida, estava perfumada, linda. E o homem lembrou-se da senhora. Então procurou essa senhora no ônibus e acabou perguntando ao cobrador o que havia acontecido com ela, que ele não havia. "A senhora das sementes, o senhor sabe sobre ela?" "Pois é", disse o cobrador, "ela faleceu no mês passado." Então esse homem voltou para o seu lugar, continuou apreciando a bela paisagem florida pela janela. Quem diria? As flores brotaram mesmo. E que adiantou o trabalho daquela velhinha? A coitada faleceu e não pôde ver toda aquela beleza. E nesse instante o homem escutou no banco de trás a risada de uma criança. Um garotinho estava lá e apontava pela janela e dizia isso entusiasmado para sua mãe: "Olha, mãe, que lindo, quanta flor pela estrada. E como se chamam aquelas ali, mãe? Rosas?" "Sim", dizia ela. Então aquele homem entendeu o que a senhora havia feito. Mesmo não estando ali para contemplar as flores que tinha plantado, a senhora, com certeza, se pudesse expressar a sua alegria, assim o faria. E no dia seguinte, o homem entrou no ônibus, sentou-se numa janela, tirou um pacotinho de sementes do bolso, então ele começou a semear. Queridos irmãos e irmãs na fé, o segredo é semear, é continuar fazendo aquilo que nos cabe, dando o nosso testemunho, tendo a nossa esperança e fortalecendo a nossa fé. O que importa é saber que um dia, no tempo de Deus, cada coisa, cada sonho, cada desejo poderá ser realizado, mas não conforme o nosso tempo, não conforme nós queremos, e sim conforme aquilo que Deus tem preparado. Amém.
Chegando ao final do nosso culto, eu quero te convidar para mais uma vez nos unirmos em oração. Oremos. Amado Senhor, Tu nos ensinaste a orar e nós queremos neste momento trazer diante de Ti as nossas orações, colocar todas as nossas alegrias e dores, confianças e angústias, nossos prazeres e também os nossos temores diante de Ti. Nós sabemos que Tu ouves as nossas orações, que Tu te preocupas conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que vem até nós. Uma palavra que nos desafia a viver próximos a Jesus e próximos aos nossos irmãos e irmãs na fé. E que nós também possamos semear desta palavra através do nosso testemunho, como uma grande família que semeia a sua fé. Nós te pedimos, ó Deus, que a Tua igreja seja sempre um lugar onde o Teu Evangelho seja pregado de maneira reta e os sacramentos administrados de acordo com o Santo Evangelho. Cuida da nossa nação, do nosso estado, do nosso município. Dirige com o Teu Espírito Santo todas as autoridades, em todas as instâncias, a fim de que a justiça possa reinar. Que todos que exercem cargos de liderança política trabalhem em favor do Teu povo. Abençoa, Senhor, o trabalho honesto em todos os setores. Abençoa os que geram emprego e também aos que trabalham. Cuida de nossos lares para que possamos viver o amor e a paz em nossas casas. Olha pelos doentes, pelos enlutados. Cuida deles, Senhor. Conforta todos com Teu Santo Espírito. Esteja com esta Tua comunidade que se reúne presencialmente e também virtualmente e ajuda-nos cada vez mais a sermos solidários, amorosos, cuidadosos em todos os nossos dias. Ouve, Senhor, as nossas orações. Nelas abrimos os nossos corações diante de Ti. E assim também o fazemos quando oramos juntos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. E assim vos abençoe o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos juntos caminhar, vamos juntos continuar semeando hoje e sempre a palavra de Deus, propagando a todas as pessoas em todos os lugares o Evangelho, a boa nova anunciada. Uma ótima e abençoada semana a cada um e a cada uma de vocês e daqui um forte e caloroso abraço a vocês. Amém. Diante dos Teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a Teu favor e até te reencontrar, que a mão sempre terna de Deus seja contigo e até te reencontrar, que a mão sempre terna de Deus seja contigo. E a luz do sol sempre aqueça o teu rosto e que a chuva molhe os teus campos e até te reencontrar, que a mão sempre terna de Deus
esteja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre terna de Deus